notas finais, então, foram colocadas várias questões, como é habitual, para terminarmos o período antes da ordem do dia e depois passaremos, então, à ordem de trabalho das 17 horas. E queria começar por referir estes dois pósteres que estão atrás de mim, que são sobre o património arqueológico da freguesia, da União de Freguesias, elaborados pelo Gabinete de Arqueologia, em conjunto com o Gabinete de Comunicação. Vão ficar aqui para quem tiver a curiosidade, sendo da União de Freguesias, dar uma vista de olhos sobre o património arqueológico conhecido aqui da União de Freguesias. É um trabalho dos serviços camarários que eu agradeço, e os pósteres vão ficar aqui na freguesia ao cuidado da mesma. O Sr. Vereador Francisco Queiroz colocou uma questão sobre o SMTUC, empresa municipal. Quer dizer que nós não estamos a desenvolver nenhum mecanismo para transformar o SMTUC em empresa municipal. Isso que fique bem claro. Até porque quando quisemos internalizar o SMTUC, fomos acusados de tudo e mais alguma coisa, até de queremos acabar com o SMTUC ou de queremos privatizar o SMTUC, quando estávamos apenas a juntar um serviço municipalizado a um departamento para uma melhor gestão global do SMTUC, juntando as competências existentes dos dois lados do rio. Mas há várias soluções para um problema, que é um problema sério, que é um problema de remuneração dos nossos motoristas. E não há nada mais democrático do que dizer aos motoristas: escolham a solução que entenderem melhor e que dependa de nós e que dependa deles. Portanto, aquilo que, com o nosso conhecimento, o Conselho de Administração transmitiu aos trabalhadores do SMTUC é uma mensagem muito simples. Se com o SMTUC for desenvolvido um processo semelhante àquele que aconteceu com as águas de Coimbra, e as águas de Coimbra já têm cerca de 2 décadas, e, portanto, é um bom exemplo para quem quiser estudar esse exemplo, perceber que não há nenhum risco que daí advenha para os trabalhadores, mas que permite que seja aplicado o direito privado e não o direito público à gestão empresarial de uma empresa pública, enfim, com as suas especificidades. Portanto, e isso permite, obviamente, mexer nas remunerações e resolver um dos problemas do SMTUC, que é captar trabalhadores, não é só motoristas, são outros técnicos especializados que cada vez escasseiam mais no nosso mercado. Portanto, já aplicámos uma medida que depende de nós, que é a opção gestionária. Continuamos a desenvolver esforços. Começámos com o anterior governo, havia uma proposta de solução para a questão, não do agente único, porque não queriam mexer, não sei porque, estando a mexer em outras carreiras, o anterior governo não queria mexer na carreira do agente único, mas estava disponível para considerar uma eventual solução, nomeadamente a atribuição de um subsídio adicional. E agora estamos a colocar estas questões ao novo governo, exatamente da mesma forma, com a mesma assertividade e com a mesma o mesmo nível de exigência com que fazíamos com o anterior governo. É evidente que, à medida que passavam os meses do anterior governo sem resolver os problemas, íamos perdendo a confiança. No atual governo, como em qualquer outro que estivesse a começar, renovaríamos a confiança. Temos confiança no novo governo que nos permita resolver algumas das questões que preocupam este município. Se não resolverem, faremos aquilo que os vereadores do PS não fizeram, que é criticar o governo. Faremos aquilo que os senhores não fizeram, porque estavam aqui sempre a defender o governo e não a defender Coimbra. Portanto, se chegar à altura de termos que criticar o governo, falo-emos com a mesma independência e à vontade com que o fizemos no passado. Portanto, os trabalhadores, não há nada mais democrático e transparente do que colocar opções aos trabalhadores e dizer: escolham o que quiserem e que depende de nós, porque nós não podemos repor a carreira do agente único. Podemos pressionar, já o fizemos no anterior governo, vamos fazer com este governo, esperemos que isso possa ser considerado,
até porque o número de trabalhadores afetados estão essencialmente no SMTUC, e são poucos mais, e, portanto, seria uma forma de resolver os problemas dos transportes dos municípios que ainda têm serviços municipalizados a servir nesta área, valorizando adequadamente os trabalhadores e permitindo resistir à tentação que eles possam ter de sair para o setor privado. Às vezes nem sequer é por uma diferença muito grande de remuneração, mas saírem para o setor privado. Portanto, os trabalhadores irão, de uma forma muito tranquila e transparente, dizer se entendem que se deve seguir ou não um caminho semelhante às águas de Coimbra. Nós não vamos tomar essa iniciativa se os trabalhadores não nos derem essa indicação, porque sabemos que isso seria politizado patologicamente e, portanto, e nós achamos, sim senhora, os trabalhadores sentem um problema, apresentem-nos a solução e nós trabalharemos na solução no que depende de nós e está de acordo com a lei. Portanto, isso é muito tranquilo, muito claro e muito transparente. Falou-se aqui no plano Marshall da Baixa, enfim, o Sr. Vereador Miguel Fonseca já respondeu à questão do plano Marshall, mas eu volto a sublinhar, nós já fizemos mais em menos de 3 anos pela Baixa do que o Partido Socialista em 8 anos. E a comparação é muito simples e muito linear. E continuaremos a fazer, e iremos fazendo progressivamente mais, cumprindo o programa. Cumprindo o programa não por passos de mágica, mas por decisões devidamente fundamentadas e financiadas. E é isso que estamos a fazer e, mais uma vez, eu volto a desafiar o Partido Socialista a fazer uma análise política porque é que Coimbra estava como estava quando nós tomamos posse. Já o desafiei várias vezes e o Partido Socialista recusa-se a fazer essa análise. Não consigo perceber porquê, embora faça naturalmente a minha interpretação. Foi feita a pergunta, só agora estão a avançar com a estratégia de inovação? É curioso, nós tivemos de facto de começar tudo do zero, porque estratégia de inovação não havia nenhuma, nem estratégia de qualidade. E eu volto a recordar que o Gabinete de Auditoria da Câmara tinha 0 trabalhadores, hoje tem 4. E estamos a trabalhar seriamente na melhoria da qualidade da Câmara, na realização de auditorias, não para perseguir ninguém, porque essa não é a nossa índole, mas sim para implementar um processo de melhoria contínua da qualidade. Estamos a trabalhar. Já que hoje foi apresentado o arquivo digital, é um bom exemplo de inovação, estava parado. O material estava parado, estava avariado, tinham feito uma compra no valor de 200 mil euros, nem a desempacotaram. Já estava desatualizado e nós tivemos de fazer um novo investimento para pormos o arquivo digital municipal a funcionar e agora podermos, de facto, disponibilizar centenas de milhares de documentos às pessoas online para consultarem o valiosíssimo arquivo da Câmara de Coimbra. Portanto, falar de inovação, estamos à vontade que nos venha falar de inovação, ao vereador José Dias. Já aqui se falou também da aprovação da nossa candidatura à European Urban Initiative no âmbito do turismo sustentável, que obriga à inovação, e a nossa candidatura foi aprovada entre 122 apresentadas a nível da Europa e só foram aprovadas 22. Portanto, quando quiser falar de inovação, estamos perfeitamente à vontade nessa matéria. É curioso que, nunca tendo feito o Partido Socialista durante 8 anos, reuniões fora do edifício camarário, agora venha fazer propostas. Agora que nós estamos a fazer, venha fazer propostas. Mas as propostas são sempre bem-vindas e pressuponho que isso é uma crítica ao seu passado. Ao passado da governação socialista. As propostas que agora apresentam são uma crítica àquilo que não foi feito no passado e que nós estamos a fazer diferente e melhor, porque estamos a ir às freguesias, levar a reunião do Executivo às freguesias, para os munícipes /fregueses de cada freguesia, se quiserem, a elas poderem assistir. Se vêm ou não vêm, elas são devidamente comunicadas. Se vêm ou não vêm, isso já é uma opção dos munícipes. Até porque, fazendo nós outra coisa, outra inovação tecnológica, a transmissão online, as pessoas não têm que vir aqui fisicamente. Nós cumprimos a nossa obrigação vindo cá.
mas a transmissão é feita online, direto, fica disponível para quem quiser. Os senhores também não faziam isso, não gostavam de inovação e agora vêm-nos perguntar por inovação. Sr. Vereador José Dias, eu também gosto, eu acho que o sentido do humor é sempre bem-vindo e é um sinal de inteligência. Disse a senhora vereadora Rosa Cruz que se fizéssemos de outra maneira teriam ficado a conhecer melhor a realidade das freguesias. Mas nós conhecemos a realidade das nossas freguesias. Se os senhores não conhecem, andem mais pelas freguesias. Nós andamos e conhecemos essa realidade. Portanto, nós conhecemos a realidade das freguesias, a boa e a menos boa. E procuramos, naturalmente, responder às necessidades dentro daquilo que são as disponibilidades financeiras da Câmara, que, como sabemos, são poucas, são limitadas e não permitem resolver tudo, mas agora nós estamos numa estratégia de desenvolvimento de Coimbra, que não existia. E, como sabemos, o Partido Socialista reduziu o IMI para o mínimo e tirou a Coimbra uma receita de 4,5 milhões. Como sabe, senhora vereadora, eu gosto do seu sorriso, e também sorrio em resposta. Uma coisa é baixar populisticamente, outra coisa é subir suicidariamente. Mas quando eu explico às pessoas, o problema, cada pessoa que eu explico entende o que está em causa, porque, e volto a repetir, às vezes fala-se na Figueira. A Figueira tem um IMI de 0,40, nós temos um IMI de 0,30. Se Coimbra tivesse um IMI de 0,40, teria mais uma receita de 9 milhões de euros por ano e poderia fazer muito mais do que aquilo que faz. Podia fazer mais do dobro do que aquilo que faz. Porque sem receita não há milagres. Sem ovos não há omeletes. Isso tem que ser muito transparente e muito claro, embora possa ser dinamitado populisticamente, claro. E nisso os senhores são especialistas, como demonstraram aqui. E nomeadamente quando falaram do multispor. Eu fico chocado que os senhores venham criticar os efeitos do multispor na cidade. Fico chocado. Porque eu lembro que na ata número 54 de 13 de novembro de 2023, o vereador Hernani Caniço, está na ata, vou ler o que está na ata, acreditamos e confiamos que o empenho do senhor vereador do Desporto, Carlos Lopes, conduzirá ao sucesso da atribuição do Campeonato da Europa de Triatlo a Coimbra. Está escrito. Os senhores desafiaram-nos a trazer o triatlo para Coimbra. E agora vêm criticar, mas mais. Na ata número 67, de 13 de maio de 2024, bem recente, foi proposto, naturalmente, para pagar o FII da competição, atribuir um apoio financeiro à Federação de Triatlo de Portugal no valor de 180 mil euros para pagamento do FII do Campeonato da Europa de Triatlo Multisport Coimbra 2024. Foi aprovado por unanimidade. Os senhores que não queriam as consequências do multisport votavam contra. Primeiro não exigiam e depois votavam contra, porque se nós temos o multisport em Coimbra, isso tem consequências e tem constrangimentos. Mas o senhor vereador Carlos Lopes já falou nos números. Que o multisport e na visibilidade que o multisport traz à cidade de Coimbra. Claro que tem, como tudo na vida, o reverso da medalha. Traz alguns constrangimentos, são inevitáveis. Claro que os populistas exploram as consequências, mas isso não é política, é populismo. É populismo absolutamente baixo e depois as pessoas admiram-se com o que está a acontecer na Europa, com a subida da extrema-direita e tal. Claro, não fazem política, só fazem populismo. Abrem as portas aos extremos. E abrem as portas ao extremo-direito. Os senhores não podem exigir o multisport, votar a favor do multisport e depois virem-se aqui queixar candidamente das consequências do multisport na cidade, por amor de Deus, porque isso é uma contradição insanável e politicamente é inaceitável e politicamente não é decente. Enfim, a senhora vereadora Ana Baixo já falou da questão das obras, mas sabe, eu aprecio a crítica que o PS faz às obras a Coimbra. Eu aprecio. Porque demonstra porque é que não havia antes, demonstra que não iria haver se os senhores regressarem à Câmara e demonstra porque é que a IP diz que se Coimbra tivesse mantido o executivo anterior, o Metrobus não avançava. Porque não tinha respostas da Câmara, como aliás também já falamos nisso. Portanto, ao criticarem as obras, ainda por cima criticarem sem fundamento, os senhores estão a demonstrar que são contra
o desenvolvimento de Coimbra, porque não há desenvolvimento sem obras. Ainda por cima, numa cidade histórica, a senhora vereadora já falou aqui nessa questão, onde se encontram achados arqueológicos, e que fique bem claro. Coimbra está a fazer obras de que necessitava emergentemente, porque não está a fazer só obras de Metrobus, porque se fosse só Metrobus era carninha limpa, era só arranjar a superfície, alcatroar e passar. Mas não está a fazer obras subterrâneas que eram necessárias há dezenas de anos. E mais, vai resolver o problema das estruturas subterrâneas da cidade por gerações. Portanto, estas obras são absolutamente essenciais. Portanto, quem critica estas obras e os seus constrangimentos e as suas dificuldades está naturalmente a dizer que é contra o desenvolvimento de Coimbra. Por isso eu aprecio que os senhores façam essa crítica, porque os senhores estão a dizer que são contra o desenvolvimento de Coimbra. Connosco, as obras irão prosseguir tão aceleradamente quanto é possível nestas obras, são as mais complexas que Coimbra já teve nas últimas décadas, mas que eram absolutamente essenciais. Havia condutas em risco de colapso no subsolo da cidade. Portanto, isto é essencial, vai resolver o problema de Coimbra do subsolo nas zonas que estão a ser objeto de obras por décadas. E é absolutamente essencial que seja feito. Eu, se estivesse na oposição, nunca criticaria as obras, porque eu não quereria ficar associado à crítica do desenvolvimento. Mas nós até votámos contra pelo menos um ou dois trajetos que nos apresentaram, porque nem sequer apresentaram peças desenhadas para nós podermos avaliar quando estávamos na oposição. Nós já aqui trouxemos várias vezes, várias obras, e hoje vem cá mais uma, para poupar árvores. Os senhores cortavam árvores a torto e a direito, estavam-se a marimbar para as árvores. Nós estamos a alterar muitos aspectos da envolvente da obra, melhorando-a, poupando árvores e tornando a envolvente do canal do Metrobus muito mais agradável. Portanto, continuem a criticar as obras, que daqui a um ano voltaremos a falar nessa matéria. E terminando, então, o período antes da ordem do dia, eu passo mais uma prerrogativa democrática que não acontecia nos tempos do socialismo. É mais uma inovação, eu sei.